6 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Eu quase mandei aqui um dardo inflamado contra o secretário, que eu estava falando com a Zezé, ele vai ficar conosco depois do comercial. Ele virou para mim e falou assim, 5 minutos só porque eu preciso sair. Aí ele falou, tô brincando. Vinícius, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigada aí por ter conseguido arrumar um horário na sua agenda para estar conosco. Eu queria te ter trazido semana passada, mas você sabe que nós somos tão sortuda que foi até bom você ter vindo hoje, porque a gente tem outros assuntos que estão aí na pauta e que nós gostaríamos de falar com você. Bem-vindo ao programa. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder participar do programa. E estamos à disposição aí para esse bate-papo. E poder atender o programa aí Bastidores do Poder. Bom, o primeiro assunto que nós vamos ter que falar é a nota oficial da SETCAMP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da região aqui de Campinas, da região metropolitana de Campinas, que soltou uma nota ontem dizendo que as concessionárias de ônibus estudam redução no número de ônibus nas ruas, caso o Poder Executivo, que são as prefeituras e o Estado, não resolvam o problema, porque elas estão dizendo que está difícil manter o equilíbrio econômico financeiro das empresas. Ou seja, com a subida do diesel, elas estão dizendo, olha, não está dando para pagar salário, não está dando para... Nós estamos gastando demais e nós vamos ter que tirar os ônibus das ruas. Vinícius, o que significa isso para Campinas e como que está essa discussão sua em relação às empresas de ônibus aqui da cidade? Bom, é muito importante esse seu questionamento logo no início aqui, Rose. Atualmente não existe nenhuma orientação com relação à redução de frota, né? Nós não falamos nada sobre esse assunto de redução. Do mesmo jeito que em março, por exemplo, né, eu estava comentando aqui, aumentou o diesel, também aumentou o número de passageiros. Então, houve um equilíbrio. Em abril também. Hoje... Você tem os dados do número de passageiros que aumentaram? Hoje nós estamos com quase 10 milhões mês. Eu posso te passar exatamente depois os dados. Mas na pandemia você tinha cerca de 8 milhões. Deve ter aumentado 2 milhões. Tem aumentado o número de passageiros, por isso que nós aumentamos a frota, né? Voltamos quase toda a frota para a rua. Quase inteira. Então, tem um detalhe que é importante disso tudo, que é o seguinte, o prefeito Dário tem falado muito isso, né? Ele foi na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos e disse que o transporte hoje é o tema mais falado, né? Porque é preocupante o que está acontecendo no Brasil. Essa alta do diesel, né? Não subiu a gasolina, subiu somente o diesel. E isso influencia muito no custo do transporte, né? Eu não preciso aqui falar quanto isso influencia. Nós vamos aguardar os números, né? Nós temos esse mês aí para ver o que vai acontecer, né? Como eu disse, pode ter aumentado o diesel em 8%, mas pode aumentar o número de passageiros. Então, existe essa questão que nós temos que avaliar, mas é preocupante, né? Eu acho que nas audiências públicas que nós vamos falar aqui, muitas pessoas falaram sobre a participação do governo federal nessa discussão da gratuidade, né? De ajudar de alguma forma. Nós estamos ansiosos com relação àquela ajuda que foi falada dos 5 bilhões para cidades acima de 200 mil habitantes, mas até o momento não temos nada definido. Então, sobre a nota da SETCAMP, eu respeito muito, mas nós precisamos avaliar e não existe nenhuma discussão com relação à redução de frota. Um detalhe, como eu disse aqui para vocês, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da entrevista, eu participo de grupos, né, de todos os secretários e presidentes de autarquia do estado de São Paulo. E já tem gente falando em colocar ônibus somente em horário de pico, né? Porque tem cidades que não têm subsídio. Isso é extremamente preocupante, né? Campinas ainda nós não temos essa questão, nós temos o subsídio aqui. Então, é importante que a gente... Hoje o subsídio em Campinas está em torno de quantos? No último decreto que nós publicamos, estava em 72 milhões. 72 milhões. Eu acho que uma coisa importante, assim, para falar para a população, né? Isso que o Vinícius está o tempo todo falando da participação do governo federal, existem, assim, algumas situações que fazem com que o governo federal seja copartícipe no pagamento dessa conta. Primeiro, a lei que dá isenção
em relação a idosos é uma lei federal. Sim. Sabe? Então, quer dizer, é aquela história de você fazer favor com o dinheiro dos outros, né? Então, quando você aprova uma lei desse cunho, você tem que ajudar a subsidiar. O outro ponto, gente, é que o Estado, ele é obrigado a ter políticas de ir e vir para a população. Tá nos temas constitucionais. Ou você, enquanto agente público, você mesmo dá isso, você tem uma companhia, né, de ônibus que presta esse serviço, ou você concessiona esse trabalho mediante licitação, mas o que não pode acontecer é do cara não poder ir nem vir, só na hora de pico. Você ficou doente, você não tem carro, você vai de quê? Vai de quê? De carrinho de mão? Ah, mas aí eu acho que se entrar numa calamidade dessa... É calamidade. Você é caótico para o comércio. Não, aí eu acho que entra Ministério Público, entra todo mundo e aí entra... Às vezes, tem que entrar para mandar o dinheiro. Sim, mas eu falo, entra obrigando o governo federal a liberar... Mas podia entrar antes, né? Eu sei, mas... Por que espera o caos se instaurar, sendo que a gente está vendo isso essa se discussão da liberação dos recursos do governo federal para poder subsidiar o transporte público, ela está desde a época da pandemia, desde 2019. Bem antes, Rose. 2019. O pessoal do transporte, das secretarias, falam disso. Sim, que aumentou mesmo. Mas foi em 2019, quando o governo federal, que eles disseram assim, porque até então, às vezes era uma discussão, poderia. Não, em 2019 foi estabelecido, olha, o governo federal precisa entrar, precisa subsidiar. Foi com a Covid, né, em 2019. E até agora, nós estamos em 2022, não temos nenhuma resposta. O prefeito, outro dia, esteve, acho que no Sul, discutindo isso. Estou falando. Eu falei, não vou escrever mais disso não, porque já virou... Carne de vaca. Carne de vaca, né? Porque eu só vou escrever quando sair o dinheiro. Bom, carne de vaca, a gente está falando de um tempo passado. Porque agora também está... Fique claro que hoje carne de vaca é uma coisa, assim, um deleite. Secretário, então, assim, mas é uma coisa que está na pauta, então, essa preocupação, e vocês sabem que vai bater aqui em Campinas, tudo isso, porque o que a Sete Camp colocou foi aqui em relação a Campinas e região. Não, como eu disse, Rose, em março, quando houve aquele aumento do diesel, também houve uma manifestação aí, né, da Sete Camp. E como eu disse para você, também aumentou o diesel 14%. Só que os passageiros em março aumentaram 18%. Então, compensou. Então, agora nós vamos avaliar, né? Como eu disse, iremos avaliar. Posso passar os números exatos para você depois. Por favor. É porque você coloca, né? De 8 milhões, esse número foi para 10... a gente está falando em 25%. Exatamente. Né? É um número bom, né? Bom, secretário, ontem também... Você tem mais perguntas sobre esse assunto ou não? Podemos mudar de assunto? Então, vamos embora. Em frente. Ontem vocês divulgaram os dados. Eu vou começar pela acidentalidade, porque depois vocês falam sobre o Maio Amarelo, que é um mês aí de ações para poder conscientizar a população para reduzir o número de acidentes na cidade. Mas me chamou a atenção a questão dos acidentes envolvendo as motos. Mas o senhor pode passar os dados para os nossos ouvintes? O senhor está aí com essa pesquisa? Senão eu pego aqui no meu... Estou sim. Tá. Então, se o senhor puder passar... Bom, ontem nós apresentamos os dados, né, que é feito com a Secretaria de Saúde, o SAMU, pessoal da Polícia Civil e também a INDEC, né? E são dados que preocupam, né? Nós chamamos a atenção exatamente pelo tema que você disse, né, com os motociclistas. Então, no ano 2021, nós tivemos 151 mortes na cidade de Campinas, sendo 78 na área urbana e 73 nas rodovias, né, chegando ao total de 151. E desse total, né, 69 são com motociclistas. Como eu disse, Rose, se você pegar o número do ano passado, do ano anterior a 2021, que é 2020, que foram 48 mortes com motociclistas, foi exatamente o aumento que teve para 69 os condutores de moto. Tivemos redução nos pedestres, né, de 43 para 41,
e ocupante de veículo de 31 para 30 e um aumento, pequeno aumento, mas um aumento nos ocupantes de bicicleta de 9 para 11. Isso mostra o que eu tenho falado ontem, procurei falar no evento, a importância das campanhas educativas que nós começamos no final do ano passado, né, que foi o 3R, respeite, reduza e repense. Já houve uma redução dos acidentes do ano passado para esse ano. Focamos nas campanhas de motociclistas num primeiro momento, com blitz educativas, né? Deu um resultado muito bom. Secretário, mas o senhor acha que mesmo assim... Não, eu concordo em campanhas... eu não sou contra campanhas educativas, não. Mas eu quero só ficar aqui nas motos, porque houve um aumento de 44% em relação a 2020 no ano passado. Então, sim, a gente percebeu que cresceu. Ok? Sim, muito. Então, vamos aqui colocar aqui os motociclistas e, gente, e os nossos ouvintes que estão participando. Eu acho, desculpa falar isso, mas eu acho eles irresponsáveis muitas vezes, principalmente aqueles que trabalham irresponsáveis no trânsito. Porque às vezes nós somos surpreendidos com o motociclista do lado do teu ponto cego, ele não respeita as leis do trânsito. Aí a gente vê esse número de mortes. Mas a minha pergunta eu achei, secretário, que o número de óbitos havia aumentado em relação a essa categoria por conta do aumento do número de pessoas que foram trabalhar como entregadores, mas aqui na pesquisa mostra que foi, na verdade, por conta do uso de álcool e drogas. Na verdade, Rose, 44% do que foi apresentado é excesso de velocidade e consumo de álcool. O restante, ontem foi apresentado um dado que eu trouxe aqui muito importante nesse boletim que eu vou deixar aqui com vocês. É um boletim inovador no país, esse que foi apresentado, que é feito entre vários órgãos. Começou a subir exatamente em março de 2020 o número de infrações na cidade de Campinas. Então você vê aqui, aqui tem um dado que vem de 19. Na hora que entra em março de 2020, quando começou a pandemia, você vê que começaram um número excessivo de infrações na cidade. Por parte dos motociclistas. Motociclistas e veículos. Mas o que quer dizer isso, né? Segundo o que foi apresentado ontem? Houve um número muito grande de entregas, começaram a aumentar também na cidade. Né? Então tem uma relação que a gente precisa mencionar. Agora tem um detalhe, Rose, que eu falei já aqui, eu não me lembro se eu falei aqui uma vez. Quando nós estamos no carro, né, eu tô falando como o cidadão. Às vezes você fala exatamente o que você disse aí. Nossa, o motociclista ali, Zezé, foi irresponsável, né? Correu, vira, sobe no canteiro, fura farol, fura, enfim. Agora, a sociedade precisa fazer uma reflexão, na minha visão. Qual reflexão? Quando você está na sua casa à noite e você pede uma comida, se atrasar, lá ele fala, em 5 minutos vai entregar. Se atrasar 1 minuto, o jeito tá brigando. A pessoa liga. Eu nem peço, não, sinceramente. Mas assim, eu tô dando um exemplo que acontece, né? Então você vê que durante o dia você fala, nossa, que responsável. E ele tem aí uma pressão, né? Para vocês terem uma ideia, eu falei algumas coisas que estão sendo feitas, que são importantes serem ditas. O poder público tem agido, tem muita coisa para fazer ainda, mas o prefeito Dário, no começo do ano, nós assinamos um decreto de inspeção das motos, que começa agora no segundo semestre, para inspecionar as motos, os itens de segurança, escapamento, como, né, muita gente reclama do barulho, mas mais do que isso, os itens de segurança. E foi engraçado que quando nós lançamos o decreto, uma empresa de transporte por aplicativo entrou em contato e falou, não, isso aí é complicado. Por quê? Porque 78%, segundo eles disseram, das pessoas que fazem essa entrega são pessoas com segundo emprego. Então, com essa inspeção, a pessoa deixaria de fazer o trabalho. Nós não vamos cobrar, né, a taxa, não haverá taxa, nós só vamos checar os itens de segurança. Isso é uma coisa. Mas quem trabalha como entregador vai ter que fazer o cadastro junto à INDEC. Sim. Para fazer as inspeções. Isso foi feito no começo do ano, nós estamos trabalhando com a operacionalização do sistema para no segundo semestre começar.
Então, isso é um detalhe muito importante. Lembrando que a lei é de 2010 e nós regulamentamos ela nesse momento. 2010, o prefeito Dário, né, nós levamos até ele e ele prontamente achou interessante essa questão e regulamentamos essa lei. Um outro detalhe que eu acho que é importante dizer... Olha, então, só assim, gente, eu acho, de fato, esse ponto que você colocou, da urgência das pessoas... ela tem uma contribuição enorme nisso que a gente vê acontecendo. Eu não tenho dúvidas das pessoas se exporem a risco de acidentes como elas se expõem. Então, assim, eu acho que isso, juro, tinha que ser regulamentado, inclusive. E assim, Zezé, tem como ser regulamentado um negócio desse? Sei lá como... Cara, tem que pôr uma coisa de velocidade nas motos, sabe? Ah, entendi. Uma coisa desse tipo, não pode exceder tanto, então, e aí os tempos são factíveis para serem nós factíveis. Estamos falando sobre isso, o Edson Elias está dizendo assim, Rose, pergunta para o secretário se são as autoescolas ou as empresas de iFood que ensinam os motociclistas a atravessar o sinal vermelho, estacionar na faixa de pedestres e retornar sobre os canteiros. É isso que você está respondendo. Aí acho que tem a... Na verdade, Rose, o que eu respondendo ao ouvinte, eu acho extremamente importante dizer isso. Eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar, Zezé. Tem gente que respeita. Tem gente que não. Né? É muito isso. É o ser humano, né? Não é... tem gente não é que categoria, né? Tem muita gente que respeita, né? É igual o condutor de veículo. Tem gente que bebe e não pega o carro, tem gente que bebe e pega. Então, assim, é importante a gente dizer que nós temos que fazer as ações para tentar melhorar e conscientizar, como estamos fazendo, por exemplo, uma coisa importante, capacitando os 1.000 motoristas do transporte público. Né? Nós estamos fazendo um curso no SESC-Senat, eles estão fazendo, vai durar quase um ano, para capacitar eles. Eles têm que... Agora, nós temos que entender também que não é fácil ser motorista de ônibus. Né? Você ficar ali no... profissões mais estressantes do mundo, então assim, né? mas estamos fazendo a nossa parte. Você vê um detalhe importante, só para finalizar, Rose. Nós instalamos, isso é uma coisa importante da gente dizer. Eu falo muito isso, tem muita coisa para fazer no Poder Público, mas nós estamos fazendo, não dá para fazer tudo num dia. O prefeito Dário é uma pessoa que cobra muito. Nós levamos até ele um pedido do Corpo de Bombeiros de 2004 para instalar um botão de emergência no Jardim do Lago. A INDEC instalou em 2 meses. Hoje, o Corpo de Bombeiros do Jardim do Lago, Rose, levava 10 minutos para cruzar aquele semáforo da Moreiras para fazer um atendimento, Zezé. Hoje ele aperta um botão. Que absurdo. Zezé, hoje ele aperta um botão, nós instalamos e conseguimos fazer isso com o semáforo, inovação. Ele aperta um botão dentro do Corpo de Bombeiros, o semáforo abre e ele sai em 15 segundos. Nossa. É algo incrível. E aí o SAMU viu isso ali na Marechal... Aí o SAMU viu isso lá o SAMU da Marechal Carmona. Ele viu isso também na internet, mandou um zap, falamos com o prefeito, acabamos de instalar em 1 mês. Ele ficava 7 minutos naquele semáforo. Então isso... SAMU de onde? Ficava 7 da minutos? Marechal Carmona. Tá. Então você vê que são coisas que também ajudam na redução. Sim. Porque uma ambulância que chegaria... São detalhes que salvam vidas. É isso. Né? Obrigado, Rose. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, secretário. O secretário vai ficar chateado. O que foi? Não vai Ele ficar... falou que o secretário vai ficar chateado. O secretário de transporte vai não. Brincando. Com isso, hein? Eu falei secretário de transporte? Não, você falou não de transporte, você falou secretário. É que ele foi secretário de transporte. Bom, em relação ao Maio Amarelo, quais são as ações, rapidinho, porque eu estou com muita pergunta de ouvinte aqui e eu não posso deixar de fazê-las. E não fizemos nem as que a gente do precisa ônibus fazer do ainda. BRT, tem muita coisa. Então, assim, bem resumido as ações do Maio Amarelo para a gente poder ir para o comercial e depois voltarmos com os ouvintes e com o BRT. Rose, de forma objetiva, nós vamos fazer diversas ações, né? Em especial nas escolas também, da região ali da John Boy. Vamos fazer algumas faixas na cidade de uma forma geral. Vamos dar cursos, vamos fazer campanhas, aumentar as campanhas educativas, vamos colocar carros amassados,
Mas eu vou repetir uma coisa que é importante. A campanha Maio Amarelo é extremamente importante, mas isso não é só no Maio Amarelo. É uma coisa que começou no começo do ano e vai até o final do ano com várias ações, né? Depois a gente pode colocar aí as ações que vão ser feitas detalhadamente para a população ter conhecimento. Mas a sociedade precisa se manifestar e participar, porque são mortes que nós podemos evitar, é isso que eu tenho dito, né? Você imaginar que alguém bebe hoje e pega o volante é algo que não dá para entender. Então, o excesso de velocidade foi comprovado que estamos melhorando a sinalização, por exemplo, na John Boy. Secretário, a população, o brasileiro, acho que o ser humano é assim, ele só consegue respeitar a lei se ele for punido, que é o que aconteceu com o cinto de segurança, com a história dos semáforos, de velocidade, porque quando dói no bolso, que o cara tem que pagar multa, você vai respeitar. Em relação ao uso de bebida alcoólica ao volante, às vezes, final de semana, quando eu estou voltando para minha casa, eu vejo motoristas nas rodovias com latinha de cerveja. Às vezes, assim, ostensivamente. Não é uma falha do próprio poder público que não fiscaliza, porque é uma lei que se você não fiscaliza a lei, para poder fazer com que aquela lei seja cumprida, não adianta de nada. Difícil. É que assim, eu acho que existe uma fiscalização, mas você imaginar... Teria que ter 200 mil policiais. Eu acho que aí fica restrito a estrada, a pontos onde você sabe que você vai encontrar. Eu sou muito a favor, Rose, eu sei que você tem razão nessa questão da fiscalização, que nós vamos fazer as blitz também em Maio Amarelo, aumentar as blitz educativas e também de fiscalização. Mas teve um agente da INDEC que entrou na minha sala esses tempos, a gente conversou, fez uma agenda que eu recebo todo mundo, enfim. E ele falou, Vinícius, eu perdi meus pais num acidente de trânsito. E um dia uma pessoa estava passando, o filho no banco de trás sem cinto. Eu fui até ele e o mais fácil para ele era multar. Ele chegou, contou a história. Muitas vezes, né, a multa, no outro dia ele vai pagar, o outro vai pagar, mas a gente tem que tentar antes chocar, né? É a tal da colocar uma foto, nós vamos colocar estrelas na John Boy onde as pessoas morreram, carros para chamar a atenção. Eu acho que muita gente vai entender o recado. Agora, tem gente também que precisa da fiscalização, né? Se você ficar ali no semáforo da PUC, na John Boy, todos os horários do dia, é inacreditável o número de pessoas que avançam vermelho. Moto e carro. Mas assim, ele nem olha, ele passa. E a quantidade de pedestres que tem ali... é enorme. É enorme. Então, assim, estamos fazendo campanha, vamos trabalhar para melhorar as campanhas, mas as fiscalizações também são importantes. Povo, nós vamos para um rápido intervalo e eu vou voltar com pergunta dos ouvintes no nosso terceiro tempo e vamos falar de BRT. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Chegou em Campinas o Next Residence. Projeto já em obras com apartamentos de 2 dormitórios, suíte, varanda e lazer completo com piscina e academia no rooftop. Tudo isso em localização estratégica na zona hoteleira, a 5 minutos do Cambuí. A partir de R$286 mil. Consulte condições. Ligue 19 3395 1948. Next Residence. Realização e construção Conx. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h07. Nós estamos entrevistando o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e agora eu vou com os ouvintes, porque senão a Zezé disse assim, Rose, vai com os ouvintes, porque senão eles ficam bravos. Com Deus me livre. Eu sou a principal defensora da categoria ouvinte. É, né? O DJ, ele tá dizendo assim, ó, se colocar a linha 360 até o último batalhão, estaria resolvido o problema do Exército e poderia te retirar a linha 361 e não iria demorar tanto em horário de pico. Será que dá para fazer isso? Isso aqui eu acho que depois eu te passo, é melhor, né? Tem dias que os recrutas e soldados esperam até 2h30 por um ônibus, secretário. Um absurdo, né? Passa para mim isso pra gente ver, por favor. Tá, depois eu passo, mas é isso. Bom, aqui, o nosso ouvinte, ele tá dizendo assim, o Juarez, gente, sou instrutor de autoescola, a má educação vem do berço e não dos órgãos que ensinam. Aí ele eu acho que é índole contigo. Mesmo, acho que tem muito a ver com índole, sim. Uhum. Bom, deixa eu ver aqui, olha, eu estou preocupada, a nossa ouvinte, a Maria, estou preocupada com o trânsito na região do Ouro Verde. Assim que terminar as obras do BRT, o trânsito não vai andar. Eu sei que fizeram estudos, mas tem trecho que a velocidade de 50 km prejudica muito o trânsito. 60 km já seria bom. E aí ela pergunta se não pode mudar isso, secretário. Rose, essa é uma discussão importante, né? A equipe técnica tem defendido muito essa questão da velocidade, que já foi padronizada em 50 km por hora. E tem uma coisa que é extremamente importante mencionar aqui, algo que eu não conhecia e hoje conheço. Uhum. Se você sair do último bairro do Ouro Verde e vir até o centro, uhum, e a velocidade da via for 50 km por hora, você vai chegar, vamos dar um exemplo, em 1 hora. Se aumentar para 60, você vai chegar em 1 hora também. Porque a quantidade de veículos que tem ali não vai mudar, não muda. O que vai mudar é aumentar o risco de ter um acidente e vai travar a via. Então, é algo que não faz. Hoje a gente consegue comprovar isso, essa questão do aumento de velocidade não muda o tempo do trajeto. Muitas vezes a quantidade de veículos faz com que você não consiga atingir somente em alguns pontos 60 km por hora. Em outros você não vai conseguir. Então isso faz com que não há alteração. E assim, nós apresentamos ontem no Maio Amarelo um dado que é importante. 30 km por hora, isso são estudos, né? Não é o Vinícius que está falando, pelo amor de Deus, não é o Vinícius que está falando, são estudos técnicos. Né? Nós assinamos um convênio, inclusive recentemente, não sei se vocês souberam, com a instituição Bloomberg, que é do ex-prefeito de Nova York. Eles escolheram 30 cidades no mundo, Campinas é uma das 30, e tem 4 cidades apenas no Brasil. E Campinas é a única que não é capital. Nós começamos essa discussão ano passado e conseguimos assinar esse convênio, que vai ajudar a melhorar a segurança viária, educação de trânsito, uma série de coisas. E eles apresentam, dentro do estudo ontem do Maio Amarelo, tinha uma informação importante. Se você bater o carro a 30 km por hora, chance de acontecer algo, 15%. Se você bater a 40, acho que 30%. Se você bater a 50, já sobe para 85%. Se você bater a 60, é quase 90%. Então, são coisas, né, que a gente quer mostrar para a sociedade a importância de nós termos uma velocidade que se acontecer algo, a gente minimiza a possibilidade de uma morte. Olha, o Digão, que é de Barão Geraldo, ele está pedindo para que o presidente da INDEC possa dar uma atenção para as pinturas das sinalizações de solo.
faixa de pedestre, estacionamento na região de Barão Geraldo. E eu vou aproveitar e pedir para que o senhor possa fazer aqui a sinalização do solo na entrada aqui no nosso semáforo, porque quem está vindo do bairro, pegando aqui a avenida, tem que ter um pare. E ali está tudo pagado. O povo já não respeitava quando tinha o pare. Mas agora, como está sem sinalização, eu falei, gente, é aqui na Band, aqui do lado. Não tem mais respeito. Não tem. Mas coloque, secretário, e realmente essa questão da sinalização é algo que a INDEC precisa dar uma atenção especial. Rose, só respondendo a Barão Geraldo, nós temos feito muita sinalização na cidade de Campinas. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Então eu agradeço o pedido que ele fez. Se ele pudesse ser mais específico, né? Porque eu não consigo fazer Barão Geraldo inteiro. Então a gente tem que começar por alguns locais que tem mais pessoas, mas se ele tiver alguma sugestão, nós estamos sinalizando, por exemplo, em Barão Geraldo, Village, um pedido de 30 anos, placa em área rural que nunca foi feito. E aqui nós vamos fazer também. Mas é importante que as pessoas se manifestem, porque são fatos, não sou eu que estou falando. Hoje nós temos feito muita sinalização, aumentou muito a sinalização na cidade de Campinas. A Maria está dizendo que ela tem insistido nessa coisa da velocidade, porque ela disse que tem aumentado muito os empreendimentos lá na região. Agora, secretário, eu preciso perguntar isso. Gente, o que tem de novos empreendimentos em Campinas, eu sei que tem o Wave, o impacto de vizinhança, mas, por exemplo, ali na região da Vila Industrial, nós estamos com vários empreendimentos, com prédios enormes, do lado do Curtume. Você conhece ali, que é perto de você, perto da INDEC. Não houve abertura de nenhuma nova rua, mas ali, pelo menos, nós vamos ter ali, assim, eu estou chutando baixo, mais de 2.000 pessoas morando ali. Eu estou chutando baixo, mais, né? Umas 4.000. Secretário, e aí, como que fica essa questão do trânsito? Rose, eu acho que, assim, é difícil falar desse caso, porque, assim, eu não estava ali, mas, assim, eu acredito que tenha sido analisado a questão, né? O Wave é para isso, né? O estudo de impacto de vizinhança. Eles fizeram algumas avenidas ali, então eu acredito que vai solucionar o problema. Mas a quantidade de empreendimentos tem aumentado, né, na cidade. Por um lado, é muito bom, né? Nós somos uma cidade privilegiada, muitas gostariam de ter essa quantidade de empreendimentos. Isso gera receita, gera muito emprego, acho que isso é muito importante. Mas os estudos estão sendo feitos e acredito que a capacidade da quantidade de pessoas que vão morar ali vai suprir. Mas eu posso ver também o que foi feito e passar para você. Você sabe que eu entendo que o senhor está me respondendo, mas eu, de fato, não vejo assim esse EIV funcionando em algumas questões. Eu estou achando mais que houve uma contrapartida de você pegar o impacto que está ali e investir em outro lugar do que você abrir a avenida. Mas... Bom, o Roger, ele está dizendo assim, na via exclusiva do BRT Amoreiras, como ainda não tem ônibus, os veículos trafegam acima dos 80 km por hora, fugindo do congestionamento da via normal. Já presenciei várias situações em que pessoas quase foram atropeladas. Existe algo que possa ser feito antes de ocorrer uma tragédia? E ele faz uma pergunta. As multas de trânsito por câmeras de monitoramento já estão ocorrendo em Campinas? Já ocorrem, né? Já tem multas por câmera de monitoramento. Aliás, tem... Esse é monitoramento à distância, né? Tá escrito na placa, né? Câmera de monitoramento. Geralmente depois eu posso... é estacionamento? Pode ser... celular, né? Tem uma série de coisas. O que eu posso fazer depois é te passar os locais, que é público, né? Tá no site da INDEC. Eram 10 locais, não eram? Eu não... São 10, né? São 10 na região central. Então, você vê que eu sei bastante de INDEC. Sabe, graças a Deus. Sabida, nossa. Eu não sei se são 10 ou 5. Eram 10, eram 10. Mas assim, a gente confirma, te passa. E a questão da faixa, como eu disse aí, nós temos feito aí o rodízio, né? Com os agentes de mobilidade para fazer a fiscalização, né? As pessoas não podem... É muito perigoso o que está acontecendo, as pessoas realmente precisam ficar atentas aí. Agora, falando do BRT, secretário, afinal de contas, o BRT vai ou não vai sair do papel? Vai ou não vai terminar isso? Porque a gente tem visto lá as vias paradas, as estações sendo reformadas por falta de uso. Porque se você não está usando, o povo vai lá, rouba a fiação, destrói as estações. E aí, nós vamos ter ou não vamos ter esse BRT funcionando em Campinas?
Rose, da última vez que eu tive aqui, eu falei, né, nós falamos que estamos trabalhando para já começar a operar alguma linha ali no corredor Campo Grande. Já estamos fazendo esse trabalho, né, para começar até junho e julho. E estamos testando os ônibus, né? Todos os fios das estações foram roubados e a empresa teve que repor todos os fios, toda a fiação. Nós conseguimos fazer com que ela repusesse os fios, enfim, a energia está sendo resolvida e nós vamos começar a usar. Como você disse, né? A proposta é começar a usar e eu falei aqui que nem que fosse uma linha apenas, a gente já iria começar a usar. E torcemos para que dê tudo certo, né, com o Barreiro, para que a gente possa ter essa obra. Você acha que até o final do ano a gente consegue ter o BRT ou não dá para dar prazo? Eu prefiro não dar prazo, acho que é melhor você perguntar pro... Não, é porque... É que tem que ser o secretário, tem que ser o Barreiro. Vamos trazer o Barreiro aqui para poder falar conosco sobre o BRT. Eu acho que os ouvintes precisam ter uma resposta. Vou ver com ele. Secretário, nós vamos para o intervalo, mas antes eu já vou deixar uma pergunta engatilhada aqui. Me mandaram aqui a cópia de um projeto de lei do Nelson Ozzi que proíbe no município de Campinas que você tenha radares com diferentes limites de velocidade ao longo de uma via pública. A pergunta para mim é, se for aprovado um projeto desse, a INDEC veta? O senhor responde depois. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Esse é o Paz. Se você não conhece, corre atrás. É juro amigo pra você recomeçar. O Paz é nosso e não deixe de conhecer esse programa que é feito pra você. Baixou o imposto pra atrair novos negócios. Criou a lei pra incentivar a inovação. O Paz é a cara de quem vive em Campinas. O Paz é a força do trabalho e da união. Conheça o Paz, o programa que é a cara de Campinas. Esse é o Paz. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. E o programa de rádio brasileiro mais duradouro, você sabe qual é? Criada em 1935 durante o governo Getúlio Vargas, o primeiro nome da Voz do Brasil foi Programa Nacional. Em 38 passou a ter transmissão obrigatória às 19 horas e seu nome mudou para a Hora do Brasil. Em 62 virou a Voz do Brasil. Em 2018 a transmissão foi flexibilizada entre as 19 e as 22 horas, com espaço para notícias sobre os 3 poderes. A abertura com o Guarani de Carlos Gomes já ganhou releituras no ritmo do samba, choro, capoeira, mas a frase de abertura permanece a mesma. Em Brasília, 19 horas. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! É risada garantida com as cacetadas do Faustão. Eita! Terça é dia de Mochila do Riso. Uma seleção de humoristas que vão fazer você chorar de rir. E ainda, Hora de Decisão e os Desbravadores do Planeta. Hoje, às 8h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 20 minutos, nós estamos de volta no Bastidores do Poder com o secretário com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Bom, o Didi, ele está dizendo assim, da outra vez que o presidente da INDEC esteve aqui no Bastidores, ele ficou de rever o trânsito das ruas Adão Hoffmann com a Francisco de Assis Pulpo e Lauro Sodré e Souza Ribeiro. Seria possível ali na Vila Industrial? Eu vou mandar, porque eu acho que, na verdade, eu não mandei para você. Eu acho que eu fiquei de mandar para o Vinícius e eu não mandei, então eu estou pedindo desculpa aqui. Mas agora eu já
já me comprometi aqui com a assessora dela me dar um oi para eu poder mandar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. O túnel do centro deve ser aquele que liga a Avenida Andrade Neves a Campos Sales. Tem papéis, papelão, roupas jogadas, tênis. Ele está perguntando se tem a ver com a INDEC. Pode causar acidente. Já freiei várias vezes naquele túnel por acúmulo de sujeiras. O Edivaldo está falando isso. Eu vou pedir o Joá. O Joá Penteado. Eu vou pedir para verificar e eu desconheço isso aí que ele está falando, mas a gente verifica lá e pede para limpar. Mesmo não sendo da gente, a gente entra em contato e pede para limpar. Secretário, são 11 horas e 21 minutos, eu preciso falar do edital do transporte. Primeiro que eu achei pouca gente participando das audiências públicas que tiveram. A minha pergunta é, teremos uma nova licitação em Campinas, já que houve três tentativas frustradas, com as próprias empresas impugnando? A gente sabe que existe um cartel muito grande das empresas de ônibus que não têm interesse. Elas reclamam, como a gente abriu o programa dizendo que elas vão tirar o ônibus, mas ninguém quer abrir mão de continuar trabalhando, né, Zezé, de sendo empresa de ônibus. É uma coisa, assim, impressionante. Quando tem licitação, a vida inteira, elas falam assim, a gente não está conseguindo pagar as despesas, só que depois os mesmos grupos montam um consórcio e são as mesmas empresas. Teremos um edital em Campinas, a senhora acha que tem essa perspectiva? E o que vai ter de mudança? O que eu gostei demais foi da história de uso de Pix, de dinheiro. Gente, liberou geral. Eu achei assim, isso muito legal. Bom, Rose, mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade da gente falar. Nós divulgamos aí a questão das audiências, né? Para você ter uma noção, a legislação pede para fazer uma audiência pública. Apenas uma. E nós fizemos 11. Então, o prefeito Dário foi muito feliz quando pediu para que a gente fosse o mais transparente possível, né? É claro que não existe nível de transparência, mas como eu disse, nós poderíamos ter feito uma e fizemos 11. Cobro isso muito da sociedade para que participe mais, né? Teve gente lá que saiu de um lado de uma região e foi, exemplo, teve uma pessoa lá no sábado, na última audiência no Padre Anchieta, que saiu do Ouro Verde e falou, foi o único dia que eu poderia vir, mas como vocês fizeram 11, foi possível eu vir até a audiência. Então, acho que quem quer vai atrás, né? Ficar em casa não resolve o problema. E foi muito legal, tiveram várias coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Que não estava constando no edital. Pagamento por aproximação. Tá. Então, vai ser possível. Então, são coisas que foram sugeridas, né? Aplicativos dos deficientes visuais. Teve uma audiência pública que foram 4 deficientes visuais, né? Então, achei isso muito legal. É a participação das pessoas mesmo. Esse é o objetivo. E essa é uma das mudanças, né? Como você disse, muitas pessoas reclamam hoje da dificuldade de comprar, né? Então vai ser possível aí o pagamento com crédito, débito, o Pix. Acho que isso vai ajudar muito. Nós estamos trazendo tecnologia também para que o aplicativo funcione, realmente as pessoas saibam exatamente o horário que vai passar o ônibus, se houver um atraso. Isso é muito... gente, isso é de uma importância. Os terminais, todos com os painéis digitais, com os horários, linhas. Gente, se colocarem um ônibus que chegue aqui razoável, vem de ônibus. É isso. Não tem então, porquê. É o que eu falo. Quanto melhor a qualidade, mais pessoas nós vamos conseguir trazer para o transporte público. Esse é o objetivo, né? Eu sei que pode parecer um sonho, mas nós estamos trabalhando para isso e pretendemos sim fazer a licitação. Você perguntou, vai ter a licitação. Pretendemos, estamos trabalhando para isso. Como eu disse, Rose, eu falei nas audiências e tenho falado, né? Você pega, por exemplo, e digita no Google licitação do transporte. Rio de Janeiro está passando por um grande processo de dificuldade de realizar. São José dos Campos, né, que está aqui do nosso lado. Então, é um trabalho difícil, mas dá para fazer. Campinas gastou 1.700.000 só com estudo com a FIP para poder fazer esse edital. Eu achei caríssimo, secretário. 1.700.000. Mas aí, gente, é porque eu sou pobre, não sei, mas aí o senhor pode me explicar de fato se isso é caro ou não. Porque eu entendi, pelo menos foi o que o prefeito falou para mim, que iria contratar a FIP justamente para não deixar nada, nenhum pelo em ovo, para que as empresas encontrassem para poder suspender esse edital.
O senhor acha que esse dinheiro, esse 1.700.000 que foi gasto com esse estudo, vai conseguir vacinar, vai ser um antibiótico contra aqueles pelos em ovos que essas empresas acham para suspender o edital? Eu acredito que sim, Rose, e é importante você dizer, num contrato alto, né, desses, né, em 2018 foi falar de 7 bi aproximadamente, né, você pegar 1,5 milhão para fazer algo de 15 anos, algo que vem sendo, que estão tentando fazer há muito tempo, é muito pouco, né? E além é importante dizer, a FIP foi contratada para isso e também para fazer a auditoria do contrato de 15 anos que aconteceu, então... isso eu não sabia. Eu achei que fosse só para o estudo. São 2 detalhes importantes, né? Para realmente ver ali toda a questão do contrato. Então, estamos muito confiantes. Trabalhando, agora nós vamos trabalhar para responder todos os questionamentos que foram feitos. Foram mais de 160 perguntas encaminhadas às mesas. Abrimos o microfone em todas as audiências públicas para a população se manifestar. Mais de quase 100 pessoas se manifestaram, fizemos atas de todas as audiências públicas e estamos confiantes que é possível fazer um transporte público melhor para a cidade de Campinas. Secretário, gente, meninos e meninas que me mandaram aqui, tem um monte de perguntas para o secretário. Ela abriu o programa clamando que ontem foi fraco. O pessoal manda, ela fala, gente, não tive tempo de ler. Não, mas eu vou explicar. Olha, tem aqui, por exemplo, ouvintes que está pedindo uma ajuda do secretário, porque ele mora num bairro em que o supermercado fica do lado dele, carga e descarga, fizeram a garagem dele de carga e descarga. Ele falou que já pediu várias ajudas, já denunciou na INDEC e não conseguiu nada. E ele mandou uma foto aqui, que a foto, coitadinho, o carro dele está assim, o caminhão de carga e descarga, ele está preso. Eu vou mandar, olha, todas as... o zap do secretário, eu vou passar o zap. Gente, verdade, sabe o que vocês fazem? Tudo isso que vocês mandaram aqui para o programa, vocês vão mandar para o presidente da... Copia e cola. Me dá aqui, deixa eu abrir aqui Gente, mas é coisa tão absurda. Vocês vão copiar e colar, ó. Anotem aí, gente, o zap dele. 98-255-4071. Eu vou repetir. 98-255-4071. Eu já tinha mandado para o meu e-mail para mandar para a assessora, mas então vocês mandam direto para o secretário, ok? Bom, e me responda a história que eu fiz, a pergunta que eu fiz do vereador Nelson Ozzi, pedindo, proibindo radares com velocidades diferentes numa mesma via. Rose, na verdade, independente disso, da questão desse projeto, desde o começo do ano passado, o prefeito Dário havia falado sobre essa questão da velocidade, de nós tentarmos fazer com que a velocidade fosse padronizada. Em breve nós iremos apresentar esse estudo ao prefeito. E é importante dizer que hoje qualquer velocidade que está descrita em qualquer via da cidade é regulamentada pelo CTB, Código Transbrasileiro, né? Via arterial, via... Então quer dizer assim, vereador não pode se meter nesse assunto. O Edson Elias... Legalmente. Então, é isso que eu quero fechar o programa com o nosso ouvinte. Gente, os nossos ouvintes são tudo. Eles são inteligentes, bem informados, ajudam a fazer o programa. O Edson Elias falou assim, Rose... Zezé, definir limite de velocidade em uma avenida, rodovia ou uma simples rua é atribuição única e exclusiva dos órgãos técnicos de trânsito. Colocar velocidade única em todos os radares é coisa de quem não tem o que fazer. É como querer tirar as máscaras das crianças nas escolas sem ser médico. Né? É sobre isso. Como a minha filha fala, mãe, é sobre isso. Secretário, olha, presidente da INDEC. Muito obrigada por ter vindo aqui. Gente, eu chamo ele de secretário porque ele começou como secretário. Mas o secretário de transporte... Na verdade, eu acho que não, porque a INDEC é que sempre faz... Eu sempre achei que a Secretaria de Transporte é a rainha da Inglaterra. Agora sim o secretário vai ficar bravo comigo. Ai, Jesus! Eu que agradeço mais uma vez, Rose, Zezé e a todos os ouvintes aí. Tem um bom dia para todo mundo, vamos participar aí. Eu agradeço a vocês e peço um favor, se vocês puderem cada vez mais divulgar essas campanhas educativas, acho que é importante aí essa questão do Maio Amarelo, a imprensa participar de uma forma mais
ativa, se possível. Então, mais uma vez eu agradeço a vocês, é um prazer mesmo para mim estar aqui e vamos em frente aí que tem bastante trabalho para fazer. Gente, tchau, pessoal. Tchau bom pra dia. vocês. Bom dia. Você ouviu